E é uma palavra que eu quero trazer para nós de reflexão. Sempre eu gosto de trazer uma palavra de reflexão, uma palavra que possa entrar de encontro ao seu coração. Quem aqui já se perdeu? Ninguém, só eu. Se perde o tempo todo, né? Varginha, eu já me perdi várias vezes aqui em Varginha. Pode achar, você até pode achar assim, mas Varginha não tem como se perder. Então vai lá em Maripá, onde eu morei, que tem 3.000 habitantes só, ver se você não vai se perder. Vai se perder, porque quando você não conhece o local, tudo para você é diferente. Então você se perde. Maurício já se perdeu aqui, né, Maurício? Não se perde em São Paulo, se perde em Varginha. Parece que até estranho isso acontecer, mas quando você não conhece o local, você se perde. E nós se perdemos o tempo todo. Eu me perco. Eu já falei aqui que eu tenho uma séria mania de brigar contra o Waze. O Waze fala, entra à direita, eu falo assim, eu acho que o Waze está errado, eu vou direto. Então, eu achei que era só eu, mas já vi alguém se acusando. E eu acho, isso aí, eu acho que eu sei o caminho, ignoro o GPS e acabo me perdendo. Simples. Isso acontece o tempo todo, e eu já falei que nós, homens, temos um problema sério com as nossas esposas. O que acontece com elas? Elas escondem as coisas, e a gente procura e não acha. E quando a gente fala com ela, não é, Nil? Isso não é verdade, Nil? Quando a gente fala assim, eu não estou achando, ela vai lá e fala assim, eu te falei que estava aqui, ó, com certeza, ela trouxe debaixo de alguma coisa escondida, e colocou num lugar para falar que estava ali, porque a gente não viu. Quem concorda? Os homens concordam com isso? Ah lá, é unânime. Nós concordamos com isso. É impossível que eu abra a gaveta, tire tudo do lugar e não ache aquela peça. E depois ela vem e fala que a peça estava ali. Isso é impossível. Mas e quando a gente se perde dentro de nós mesmos? E quando você se perde em você mesmo, que você não sabe mais onde você está, você não sabe mais para onde você está indo, e você não sabe mais quem é você. Esse é o maior problema da nossa vida, é quando a gente se perde em nós mesmos. É quando eu olho para o espelho e eu já não sei mais quem sou eu. É quando eu olho para o espelho e eu já não entendo se eu estou caminhando, eu estou no caminho correto, certo, de que Deus projetou para mim. Quando Deus projetou para você, para nós como igreja. Todos nós que temos experiências em se perder ou de tentar achar, o pior de tudo é quando você se perde. Fisicamente você está aqui na igreja, fisicamente eu estou aqui como pastor, fisicamente você está sentado aí no banco, fisicamente você está me ouvindo. Mas se eu perguntasse hoje para você, quem é você? Qual é o projeto na sua vida? O que você está fazendo com ele? Talvez se eu perguntasse para você hoje, você sabe o caminho de fato que Deus projetou para você e você está trilhando ele hoje? Provavelmente alguns de nós vamos suspirar, olhar para dentro de nós e vamos ver que estamos perdidos. Vamos ver que não sabemos mais para onde estamos. Tantas coisas aconteceram, tantas vozes aconteceram, tantos projetos vieram, tantos sonhos aconteceram. Sabemos tanto, temos tantos conhecimentos, mas nos perdemos, não sabemos mais para onde estamos indo. Sabemos quem é Deus, sabemos os planos e o projeto dele, mas você não sabe onde você está mais. Esse é o maior problema na nossa vida. Esse é o maior problema na minha vida e na sua vida. Então, olha o que Lucas capítulo 15, no versículo 8 diz. Lucas capítulo 15, versículo 8.
Pode ficar de pé que eu vou ler. Pode ficar, eu ia falar ficar sentado, agora falei de pé, pode ficar de pé então. Vamos ler. Vamos ler apenas 2 versículos, o 8 e o 9. Diz assim, ou Pai, mais uma vez, levamos nossas vozes diante de Ti, Deus. Ajuda, Pai, a entender, Pai, a Tua palavra, que a Tua palavra possa entrar e penetrar, Senhor, nos nossos corações. Se por um acaso, Pai, algum de nós, Pai, entramos por essas portas hoje perdidos em nós mesmos, que possamos sair daqui hoje, Pai, se alegrando, por ter encontrado, Pai, e ter retornado ao ponto inicial que Tu queres, Deus. Fala aos nossos corações mais uma vez. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome seu lugar, queridos. Nós precisamos entender esse texto em 2 situações muito delicadas. O próprio Jesus chega em um local e logo de primeiro encontra 2 situações: pecadores e fariseus. Fariseus eram aquelas pessoas que entendiam da palavra, entendiam da lei, sabiam o que estava acontecendo, mas eu sou capaz de te falar que mesmo entendendo a palavra, mesmo entendendo as leis, sendo doutores na palavra, estavam também perdidos. E ao mesmo tempo estavam ali também os pecadores que acompanhavam Jesus e precisavam ouvir da palavra, também perdidos. A verdade é que Lucas capítulo 15, ele tem 3 parábolas, mas 3 conclusões. É perdidos. Lucas fala sobre perdidos nessas 3 parábolas. Lucas fala sobre encontrado, encontrar, se achar. E a terceira ele fala sobre a alegria. Então, 3 lições que você tira em Lucas capítulo 15. O perdido, o achado e a alegria. Eu pulei a primeira parábola e fui logo para o meio, porque durante esses 3 domingos eu vou falar sobre essas 3 parábolas. Eu quero começar no meio, porque eu entendo que nós precisamos nos achar. Se você quer trazer alguém como a parábola da ovelha perdida, se você quer trazer alguém, primeiro você tem que se achar. Se você quer falar de alguém que partiu, como filho pródigo, você primeiro tem que saber quem é você. O problema é que às vezes a gente fala sobre parábolas, a gente fala sobre a ovelha perdida, a gente fala sobre o filho pródigo, mas se eu perguntar quem é você, você não sabe. A verdade é que nós às vezes somos bons observadores e narramos bem uma história. Mas se eu te falar que se você pode narrar a sua história hoje, talvez você vai olhar assim, mas eu nem sei qual é a minha história. Algumas pessoas vão falar assim, eu tenho história? Algumas pessoas vão falar assim, eu estou em algum lugar? Né, Adílio? A reflexão que nós temos hoje é que nós nos encontramos. Dracma naquela época era uma moeda. Eu vi alguns comentaristas falar que era uma moeda que não valia nada. Como não valia nada se uma mulher está à procura dela? Eu já preguei aqui algumas vezes que aquilo que às vezes não vale nada para você tem um valor muito grande para mim.
Aquilo que às vezes você dá pouca importância, tem uma importância para mim ao extremo. Então, cuidado em avaliar aquilo que não é seu. Cuidado em avaliar aquilo que não te pertence. Uma moeda valia apenas um dia de serviço. Eu nem sei quanto, um dia de serviço hoje deve estar uns 50, 60 reais, é isso? Não? Oi? Não, é um dia de serviço do salário mínimo. Quanto? 150, 170 reais um dia. R$ 70. Depende até do pedreiro, até mais. Tá bom, gente, tá bom. Senão vocês vão discutir aí. 49,10. Um salário, então, vale 49,10. Vamos falar que essa dracma valia o salário mínimo. R$ 49. Vamos melhorar para essa dona, vamos colocar R$ 50 para arredondar. Para não ter briga. Uma moeda valia, então, quanto? R$ 50. Isso era o valor de uma moeda. Mas essa moeda, para ela, tinha uma importância muito grande. Por que essa mulher estava procurando essa moeda? Aquilo para ela tinha uma importância muito grande, porque aquilo significava o dote dela para o seu marido. Era o dote do casamento dela. E perder uma moeda daquele diadema dela, era como se você estivesse quebrando um pacto. Era como se você fosse casado e andasse sem aliança e falasse com a esposa, eu vou andar sem aliança. Você está quebrando um pacto, porque a aliança é um pacto de casamento. Aquela mulher, quando vê que ela perdeu uma dracma do seu diadema, ela entra em desespero. Ela entra em desespero por quê? Porque tudo aquilo que era tradição para ela, que valia e dava validade do casamento dela, ela havia se perdido. Observa que para você era só uma dracma, mas para ela era uma aliança. E essa mulher estava dentro de casa. Ela não estava do lado de fora. Enquanto a ovelha perdida saiu, enquanto o filho sai, essa mulher estava dentro de casa. E por isso eu comecei por ela. Porque o maior perdido é quando você está dentro de si. Quando você se perde dentro de você mesmo. Quando você perde a aliança do pai. Quem dava esse diadema à filha? O pai. 10 dracmas, mas ela perde 1. A tradição fala que as casas naquela época não tinham essa luz que vocês têm hoje. Não tinha a CEMIG, não tinha light. Eram casas escuras. E dando uma estudada na tradição, nem janelas tinha. Imagina que desespero. Uma mulher, e eu vou te falar, se aquela mulher perdeu a dracma, nós homens nunca acharíamos. Se ela perdeu, como que a gente ia achar? No escuro ainda. O desespero entra. O desespero alcançou essa mulher. Quantos de nós, ao perdermos a aliança com Cristo, não entender mais o seu papel, entramos em desespero? Talvez não seja desespero, e outras pessoas falam assim, é só uma dracma, mas o seu desespero é porque você perdeu a aliança com o Pai. É a aliança com o Pai que nos faz o que você é. Talvez você olhe para dentro da sua casa hoje, também é uma casa sem janela, escura.
E eu acredito que para você perder uma dracma dentro de uma casa, é bem provável que aquela casa tivesse poeiras, que aquela casa tivesse com os móveis fora do lugar. Eu acredito que aquela casa precisava de algo para que aquela dracma fosse achada. Primeira coisa que ela procura, primeira coisa que essa mulher começa a ter que fazer, no meu ponto de vista, antes mesmo dela procurar algo para iluminar, ela pensou em varrer. Não sei quantos aqui já viu, mas minha mãe, quando perdia alguma coisa, a primeira coisa que ela fazia era pegava uma vassoura, ia debaixo dos móveis e tentava varrer, debaixo da cama, e tentava caçar, para ver se na vassoura vinha alguma coisa. As mulheres hoje, provavelmente, perdeu um brinco, primeira coisa que ela pensa, vou varrer a casa, ver se eu acho o brinco. Vou buscar por debaixo dos móveis, ver se eu acho. Quando a gente precisa varrer a nossa casa, você consegue olhar para dentro de você e ver o que você precisa hoje? Mudar móveis de lugar traz incômodo. Mudar móveis de lugar traz transtornos. O Diogo está me falando que estava tendo que fazer umas mudanças na casa pela filha que está chegando, traz transtornos, traz poeiras. Aquela mulher provavelmente teve que redar móveis, trouxe desconforto para ela. Talvez você hoje tenha que começar a mover algo dentro de você mesmo, e isso vai te trazer o quê? Transtorno. Vai te trazer o quê? Inconforto. Vai te trazer problemas. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Tem vezes que para você achar alguma coisa, você tem que tirar tudo. Tem momento que você pode até arredar móveis. Mas quem aqui já não teve também mãe ou esposa que quis dar uma faxina na casa, e você achou que ela só ia passar um pano, ela tirou tudo e jogou foi água. Jogou água em tudo. E tem hora que ainda liga a mangueira, chega na cozinha e joga água na parede em tudo, e a gente fica doido. Cuidado com a tomada aí, você vai levar choque. Mas as mulheres entendem que às vezes para limpar a casa bem limpa, ela não pode só mais redar, passar uma vassoura, ela precisa lavar, ela precisa jogar água. E tem momento, queridos, que quando você olhar para dentro de você, às vezes mudar um móvel, tirar do lugar, resolve. Tem momentos que às vezes tirar a poeira com a vassoura, resolve. Mas tem momento, Figueiredo, que você precisa jogar água. Tem momentos que você precisa vir com a vassoura, mas é jogando água sanitária mesmo, limpando tudo. E só assim é capaz de que você ache o que você está procurando. Em mim, nessa casa que você está olhando, tem momento que eu olho para dentro dela e ela está escura. Tem momento que eu olho para dentro desta casa e não consigo enxergar mais nada. Tem momento que eu olho para dentro desta casa e eu não consigo enxergar as bênçãos de Deus derramadas sobre a minha vida, muito menos as promessas dEle. É momento que eu preciso acalmar o meu coração e ver o que está atrapalhando eu ver e redar móveis, limpar a casa. É essa casa sentada aqui dentro desse templo que nós estamos falando. Parábola que Jesus falava era algo que fazia com que você entendesse, não o que estivesse acontecendo, mas ele estava olhando dentro de nós hoje, e talvez ele esteja falando hoje para nós. Eu vou falar para vocês uma parábola.
eu vou falar para vocês algo que vocês precisam mudar na vida de vocês. Essa mulher começa a limpar e ela fala no versículo que diligentemente, ou seja, não adianta procurar de forma minuciosa e cuidadosa e desistir no meio do caminho. O desconforto em mudar as coisas, às vezes, na nossa vida, traz um desconforto tão grande que em alguns momentos também nós desistimos. Tem momento que a gente para. O desânimo vem. O descrédito vem e tem hora que a gente pensa assim, eu acho que não vai valer a pena. Eu acho que é melhor deixar do jeito que está. E tem um engraçadinho que pode falar assim, time que está ganhando não se mexe. De fato está ganhando? Quando você olha para dentro de si mesmo e quando você pergunta para Deus, é esse mesmo o projeto que Deus colocou na sua vida? Você está vivendo de fato aquilo que Deus colocou dentro desta casa? De verdade é isso que você está vivendo, que Deus planejou para você? A palavra de Deus hoje vem nos confrontar. Mude, limpe e não desista. Não pense que chegou ao fim. Não pense que não vale a pena. Essa mulher procurou incessantemente, ela não parou. Ela foi firme. Ela foi firme. Deixa lá para mim, Gabriel. Volta o versículo para mim, por favor. Ela foi firme na sua caminhada, diligentemente até encontrá-la. Sabe qual o maior problema da minha vida e da sua? Que às vezes a gente entende a nossa casa. A gente sabe que precisa mudar móveis. A gente sabe que precisa varrer, a gente sabe que precisa trocar, a gente sabe que precisa limpar, a gente sabe que precisa jogar água, a gente até começa a procurar, mas nós desistimos antes de encontrar. O meu desafio hoje, querido, é que você não desista. Se Deus está tocando no seu coração que precisa olhar para dentro de si mesmo, não desista de procurar até que você encontre. Se Deus colocou no desejo no seu coração, Charles, de procurar, procure, mas não desista nunca, até encontrar. Porque o segredo de tudo isso não é só você entender que precisa. O segredo de tudo é você encontrar. Não adianta eu procurar, não adianta eu entender, não adianta eu olhar para minha casa escura, sem janela, empoeirada. Quem já teve algum lugar que quando alguém começa a varrer poeira, como que incomoda aquilo? Mas é necessário. Quando você levanta a poeira, é o seu passado. Quando você levanta a poeira, é aquilo que você viveu. Quando você levanta poeira, começa a aparecer aquilo que Deus começa a falar, eu preciso que você mexa nisso. E a minha vontade agora, o que eu peço a Deus, é que o Espírito Santo comece a tocar no coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo comece a falar nos nossos corações hoje, o que eu preciso mudar, Pai. O que eu preciso, o que é essa poeira que levanta, o que tu quer me mostrar hoje através dessa palavra, o que eu preciso tirar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, Deus. Hoje eu falei com a minha esposa, é bem provável que a gente tenha um culto hoje tão esvaziado, porque tanta gente saiu. Falei com o Diogo que começaram o culto. E eu fico feliz porque, se você estar aqui, é porque Deus quis falar no seu coração. Se você estar aqui, é porque Deus tem algo para mudar na sua vida.
assim como tem na minha, tem na sua e tem na vida da igreja. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está falando no seu coração hoje: muda. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está falando para você hoje: tira. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está falando no seu coração hoje: abandone essa prática. Abandone esse prazer. Abandone e jogue esse lixo que está dentro de casa hoje fora. Isso não tem como aproveitar, porque o templo que você é hoje precisa ser templo do Espírito Santo. Tem uma coisa que essa mulher fez que é maravilhoso. Ela teve todo esse entendimento. E quando ela teve esse entendimento, ela procurou algo essencial para que você tenha mudança. Uma lamparina. Uma candeia. Se eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso de uma candeia. Do que é formada uma candeia? Azeite, chama. Azeite é a própria presença de Deus. Todos os reis, quando foram consagrados, foram derramados sobre a sua cabeça azeite. Simbolizando que aquele momento era um momento especial de quê? Que agora a glória de Deus estava sobre aquela pessoa, e que aquela pessoa já não mais vivia ela, como Paulo fala, mas Cristo vivia nela. Se você quer mudar a sua vida, a primeira coisa que você tem que chamar para dentro desta casa é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, é impossível que você enxergue alguma coisa. Quando você traz a presença de Deus para dentro da sua casa, você precisa de uma outra situação: avivar-se com a chama do Espírito Santo de Deus. Nós falamos hoje sobre o Espírito Santo. Há momento na minha vida, há momento na sua vida, e eu falei hoje, que você até dobra o joelho, e você não sabe nem o que orar, como orar. Já teve momentos na minha vida, que eu dobrei o joelho, e só fiz chorar. E eu tenho certeza absoluta que o pastor Gilberto, que aqui está como pastor, tem momentos que a gente dobra o nosso joelho, e nós não temos palavras de tão pesado que às vezes está a nossa carga, e a gente só pode chorar. Mas a palavra de Deus garante para mim, garante para você, que o Espírito Santo, quando você não tem mais palavra, Ele ora por você. Ele ora por você. Ele ora por mim. Isso é a chama do Espírito Santo de Deus. Você precisa trazer para a sua casa hoje a presença de Deus. Você precisa trazer para a sua casa hoje a chama do Espírito Santo de Deus. E é só através disso, que aí em Lucas capítulo, em Salmos 105, fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando você traz a presença de Deus, quando você traz a chama do Espírito Santo, a palavra de Deus dentro desta casa ilumina o meu caminho. Talvez você chegou aqui hoje com a sua luz apagada. Talvez você saiu daqui, entrou por aqui, nessa porta hoje sem azeite. Talvez você chegou com um pouquinho só de azeite, mas sem a chama do Espírito Santo, sem a palavra. Eu quero te falar que tudo isso, todo esse conjunto, faz com que você se ache Márcio.
faz com que você olhe para dentro de si mesmo e encontre a sua dracma perdida hoje. Tem pessoas que talvez vai se contentar com 9 dracmas, mas Deus não te deu 9, Deus te deu 10. Deus não te deu a metade, Deus te deu por completo. Qual foi a aliança que Deus fez com você? Olha para dentro de si mesmo. Olha para dentro de si mesmo e faça uma pergunta para você. Pastor, eu cheguei aqui de fato hoje perdido. Eu vim para a igreja hoje sem rumo. Talvez, pastor, eu vim hoje para a igreja porque eu só sou um religioso. Eu entendo que eu tenho que vir à igreja no domingo, mas a verdade é que quando eu olhei para dentro de mim mesmo hoje, eu vi que eu estou perdido. Eu enxerguei que a minha dracma se perdeu em algum lugar, pastor. Eu enxerguei, pastor, que minha dracma está perdida no meu caminho, debaixo de poeiras, debaixo de móveis, de entulhos que eu trouxe para dentro da minha casa, pastor. Talvez você fale hoje, pastor, eu não sei mais para onde eu estou indo. Eu não sei, pastor, hoje, qual é o sentido da minha vida. Pastor, eu não sei hoje qual é o sentido do meu ministério. Pastor, eu me perdi dentro de mim, eu me perdi dentro do meu casamento, dentro da minha família, dentro de mim, eu não sei mais. O porquê eu canto, o porquê eu toco, o porquê que eu dirijo a escola, o porquê eu prego, o porquê eu estou aqui hoje. Isso é a maior tristeza do ser humano, quando ele se perde dentro de si mesmo. Aliás, esse é o maior motivo para que você entre em depressão. A gente fala muito em depressão, mas tem muitos crentes com depressão espiritual. Não sabe mais o que vive. Não sabe mais qual é o seu motivo. Eu quero te dar 1 minuto para que você possa orar hoje. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça e comece a clamar ao Espírito Santo de Deus. Pai, se está faltando azeite na minha vida, que você entendeu hoje que é a presença de Deus, chame a presença de Deus para dentro de você hoje. Se você talvez esteja pensando que está faltando em você a chama do Espírito Santo, traga e peça que o Espírito Santo tome conta por completo desta casa. Talvez você fale assim, pai, eu estou vivendo com 9 dracmas. Eu estou vivendo com 9 dracmas e perdi a aliança contigo hoje. Entendi hoje que eu estou vivendo por rumo, por religiosidade. Eu estou vivendo hoje porque um dia eu levantei a mão, e um dia eu me batizei, e eu me tornei membro da igreja, e eu, mas eu não sei hoje mais, pastor. Onde foi que eu perdi essa dracma? Uma coisa eu sei que eu perdi. Uma coisa eu entendo hoje, pastor, que em algum momento da minha vida eu perdi essa dracma. Que o Espírito Santo hoje te dê força, para que você possa varrer a sua casa, que você possa não ter medo de levantar poeiras, ou seja, que o seu passado venha a aflorar, mas que você entenda que a presença de Deus é que importa. É a chama do Espírito Santo, é Deus que pode te perdoar, é Deus que pode, o Espírito Santo que pode renovar essas forças, reativar essa chama apagada dentro de você. Mas se por um acaso você entende que hoje você precisa tirar entulho, jogar fora e renovar, o Espírito Santo também está aqui para renovar a sua vida. Se você entende que é preciso varrer a casa e jogar água, joga. Porque é Deus que renova.
É o Espírito Santo que te renova. É Ele que te faz reviver e viver novamente aquilo que você precisa. Não saia daqui hoje sem entender que Deus quer mudar esta casa. Não saia daqui hoje sem entender que Deus quer renovar esses móveis. Não saia daqui hoje sem entender que Deus está te dando a oportunidade de achar essa dracma perdida. Não saia daqui hoje sem entender que Deus está renovando a aliança que fez contigo. Não perca a oportunidade de sair por estas portas com seu diadema completo. Deus está renovando a sua vida, querido. Deus está renovando a sua casa. E é essa casa, é o meu peito, é você. Você é templo do Espírito Santo. Pai, nesta hora, eu entrego o teu filho, a tua filha nas tuas mãos, Deus. Eu entrego a minha vida, a minha casa nas tuas mãos, assim, Senhor, como a casa de cada um dos teus filhos que aqui está. Momentos, Pai, que nós estamos caminhando e vivendo sem entender, ou até mesmo, Pai, com lembranças de que um dia Tu nos deu uma promessa, uma aliança completa. É fato, Pai, que Tu falou e tem falado ao coração de cada um de nós que aqui está. É fato, Pai, que Tu trouxe à nossa memória hoje, Pai, momentos que Tu, Pai, nos deu um diadema completo, mas em algum momento, Pai, como eu sou falho, como nós que estamos aqui somos falhos, Deus, demos mais atenção ao nosso trabalho, demos mais atenção, Pai querido, aos nossos conhecimentos, demos mais atenção aos nossos projetos, mais atenção, Pai, às coisas que o mundo nos oferece, demos mais atenção às coisas desta vida que são perecíveis, Deus, e nos esquecemos, Pai, da dracma que perdemos no longo do caminho. Mas muito obrigado, Pai, porque hoje Tu despertou cada um de nós aqui, Deus, para esta aliança, para este momento, que nós precisamos, Deus, reatar, Pai, todas as promessas que Tu tem dado a nós, Pai. Como que eu gostaria, Pai, de fazer e ajudar cada irmão aqui dentro das suas promessas. Como eu sei que alguns irmãos aqui, Pai, gostariam de me ajudar a cumprir os Teus propósitos na minha vida. Mas o propósito que Tu tem na vida de cada um é único, Pai. É individual, Pai, é ímpar. Que nós possamos sair daqui hoje entendendo, Pai, que o que Tu tens para fazer através das minhas mãos é através de mim. Não é através do irmão Paulo, da irmã Cláudia, não é através do Rivelino, nem da Andréia, nem do João, nem da Alice, nem da Júlia. O que Tu tens para fazer é através de mim. E o que Tu tens para fazer, Pai, é através dos Teus filhos, que cada um de nós aqui, Pai, possamos sair por estas portas hoje, Pai, entendendo que temos uma responsabilidade diante de Ti. Entendendo, Pai, que precisamos reatar e reativar essa aliança. Que precisamos sair daqui, Pai, com essa dracma, Pai, perdida e, Senhor, colocada no lugar novamente. Faça-nos entender isso, Pai. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.